Fala galera, beleza? A gente tá aqui seguindo na sequência da metrologia do motor do Jeep Compass, né? Vocês vão ver logo logo o vídeo lá no nosso canal. Mas eu quero trazer uma coisa aqui bem interessante para vocês. A gente teve a oportunidade agora, né? Estamos encerrando aqui a metrologia por hoje. E a gente tem uma oportunidade aqui de demonstrar uma situação para vocês. Eu zerei meu súbito, né? Beleza? Não tá zerado no micro, tá zerado de acordo com a folga lá. Eu zerei com a folga que eu tenho aqui no meu alojamento já com bronzina montada. E tá zerado aqui, beleza? Vocês vão ver lá, ó, deu 1 milímetro, beleza? Tá parado ali no milímetro, opa, parado ali ao máximo, parado ali no milímetro. O que eu quero trazer para vocês? Eu vou medir aqui, ó, a temperatura que a gente tem na peça agora, né? A gente já desligou o ar-condicionado, né? Então ela já acabou baixando um pouco mais, subindo um pouco mais, mas tá vindo 22 fechado. A temperatura que a gente tem na peça agora é de 22,4 graus, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai resolver algumas coisas, organizar algumas ferramentas, né? Organizar algumas ferramentas. Aqui dentro da sala também tem várias luzes ligadas. E a gente vai esperar a temperatura subir, né? Vai trabalhar ali na casa de 26, 28 graus, né? A gente já tá à noite aqui já. E quando ela subir essa temperatura, a gente vai pegar o súbito na mesma medida que tá aqui, ó. Mesmo que a gente deixou para vocês acompanharem aqui, ó. Beleza? A gente vai colocar lá novamente e eu vou mostrar para vocês o que a gente tivemos de alteração. Beleza? Então, a gente vai esperar aqui a sala dar uma subida aí na temperatura e eu volto para vocês aqui mostrando a temperatura lá na peça, né, quando ela subiu realmente e mostrando o que a gente tem de alteração lá no súbito. Vamos lá, galera. A temperatura da sala aqui já deu uma aumentada, né, ó. Estamos aí com quase 26 graus. O que a gente já temos aqui de medida? Só trabalhar aqui um pouquinho. Opa, jogar aqui mais pro meio. A gente já temos aqui, ó. Só tentar pegar aqui para não pegar o paralaxe. Já temos aqui quase 1 centésimo de diferença, ó. Praticamente 1 centésimo de diferença. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos esperar até o dia seguinte, né? E quando a temperatura estiver mais alta ainda, a gente volta e faz outra medição para saber quanto a gente tivemos aí de alteração. Lembrando, a temperatura inicial aqui estava em torno de 22 graus, beleza? É isso aí, galera. Tivemos uma elevação aqui na temperatura, né? Na parte aqui de alumínio, 29, 30, né? Na parte da capa de mancal aí, cerca de 31, 32. Hoje, até que não tá um dia tão quente, a gente tem uma variação aí que pode chegar até os 34 graus, 35, né? Quando tá um dia bem quente. E o que a gente tivemos aqui, ó, foi cerca de... Só ajustar aqui. Ver se eu consigo pegar ali. Opa. O que a gente tivemos aqui, ó, foi cerca de 1 centésimo, né? De variação. O relógio aí, ó, permanece mesmo ponto, né, onde a gente iniciou a leitura. Então, uma dica aí para vocês, né, invistam em uma sala climatizada, beleza, galera? Por duas situações. Primeiro, para evitar de estar sendo feito um retrabalho, né, quando você começa a ter essa variação de temperatura, você acaba que começa a medir o motor, ele tem uma medida, no meio ele tem outra, no final ele já tem outra. Então, evitar essas variações, beleza? Outra situação esse motor ele pode ser aberto em qualquer lugar do Brasil, né? Que se for colocado nas mesmas condições que é o que pede a norma, né, de 22 a 24 graus, ele vai estar na medida fechada, ele vai estar na mesma medida que a gente deixou, né? Mas, galera, para quem ainda não tem uma sala climatizada, não consegue jogar nessas mesmas situações, conselho, né, não é todo mundo que consegue fazer isso, né, mas conselho, tenta montar à noite, né, vocês veem aí que à noite a temperatura baixa, consegue aí ter uma estabilidade maior na temperatura. Então optem, né, quem tiver essas condições, optem em montar motor na parte da noite, o clima mais frio, né, para vocês não ter essa variação tão grande de temperatura, beleza? Galera, só um detalhe, né, a gente não entrou em todos os méritos sobre a questão da oscilação aí da temperatura, né, e da importância de se manter uma sala estabilizada. Mas outra situação é o seguinte, né, a gente está aqui em cima de um granízio, né, um granito aqui, do mármore, uma pedra de granito, né, e ela sempre fica mais fria, né? Ela mantém-se fria aí dentro do ambiente. E nossas ferramentas, a gente evita estar pegando na ferramenta justamente para que ela não esteja transferindo ali a temperatura do corpo. É outro ponto aí muito importante que alguns reparadores não se atentam, né? Que você não pode estar pegando aqui nos pontos de medição da ferramenta para ela não ter o dilate ali de acordo com a temperatura do seu corpo, beleza? Então, lógico, né? A gente não entramos aqui em todos os métodos, né? Vocês viram aí somente uma pequena diferença de 1 centésimo. Alguns podem até achar pouco, né? Essa diferença pode até achar pequena de 1 centésimo. Só que não é só 1 centésimo que varia, né? Dependendo do dia, dependendo da condição, dependendo da temperatura. Lembrando,
Hoje a gente tem um granito, a gente coloca a ferramenta em cima dele, não transfere tanto calor, ou seja, só passar aqui para vocês verem, né, o que a gente tem aqui também, ó. Bem mais frio, né, do que a temperatura da sala. Então isso aqui também altera. É diferente de você estar aí na oficina, um local aberto, onde tanto a ferramenta está exposto à mesma temperatura ambiente, como ela está num local ali quente, ou até mesmo o bloco do motor, ou às vezes você pega a ferramenta e deixa próximo de algum carro que está funcionando. Então a gente tem uma variação muito grande de temperatura. Aqui para a gente só deu 1 centésimo, a gente não tem interferência de vento dentro da sala, né? Nosso calor ambiente estava de acordo com o dia, o bloco absorve mais rápido essa diferença, como a gente está no granito absorve menos, mas tem sempre essa variação. Então, em relação à importância que eu falo de vocês terem uma sala estabilizada, não é só pela temperatura, né? Não é só pela questão de ter aquela temperatura ali de 22 a 24 graus. Essa temperatura de 22 a 24 graus, lógico, está dentro da norma, então vocês têm que seguir a norma aí padrão, né? Nossa norma ABNT aí de montagem. Porém, para montar motor em outras condições, em uma situação que você não tem uma sala estabilizada, procurar pelo menos algumas coisas que a gente já vem falando há algum tempo, né? Montar o motor ali à noite, com a temperatura mais estabilizada, não é só porque é mais frio, é porque ela é mais estabilizada. Ou seja, você começa a medir, 1 hora depois você vai ter uma variação muito pequena de meio a 1 grau. Diferente de você medir durante o dia, que você pode ter uma variação aí de você começar a medir de manhã, à tarde ela ter variado 6 a 7 graus. Então essa é a variação muito grande que a gente sempre fala, beleza? Então, galera, e só um complemento aí para vocês. Temperatura ambiente e temperatura de peça, as duas têm que ser verificadas, certo? Um exemplo, nossa sala já ligamos ar-condicionado, já começamos a climatização da sala. Aqui atrás de mim, ó, a gente temos ali na parede, aqui, ó, um relógiozinho que ela pega a temperatura ambiente, certo? Vou tentar mostrar para vocês lá. Ela tá me dando que a temperatura ambiente tá cerca de 25,7 graus. Enquanto lá no nosso ar-condicionado, a gente trabalhou lá, tá trabalhando com a temperatura de 24 graus. Beleza? Só que na peça, a gente já temos uma temperatura um pouco mais abaixo. 22,4. Beleza? Então por que a gente trabalha aí tanto a temperatura ambiente como a temperatura da peça? O que a gente acabou de falar aí no vídeo, né? O meu motor ele pode estar em uma temperatura e minha ferramenta de metrologia ela pode estar em outra. Lembrando, as duas peças sofrem, né, dilate aí de acordo com a temperatura. Então, quando eu vou medir, eu preciso certificar a temperatura da peça que eu estou verificando e a temperatura do meu ferramental, beleza? Fica a dica aí.